Santos perdeu. Mais uma, dessa vez foi para o Grêmio, lá em Porto Alegre, e aumenta aí a sequência de derrotas, né? É o quinto jogo do Brasileirão de 7 que o Santos perde e a situação vai ficando cada vez mais dramática. Mas antes de entrarmos nos pormenores da partida, eu peço para que você se inscreva no canal, falta muito pouco para nós chegarmos aos 200 inscritos. Deixe seu like e o seu comentário falando o que você está achando da fase do Peixão. Tá? Bom, de início já vou comentar aqui sobre as mudanças que o Kleber Xavier fez na escalação do time, né? Foram mudanças aí que quando foram para a imprensa foram muito bem aceitas, né? Porque a gente sabia que alguma coisa tinha que mudar nesse time. E aí eu vou falar rapidamente aqui a escalação para nós. Fomos com Brazão, titular indiscutível, né? Na direita fomos de Luizão, acredito eu que muito por conta de uma prevenção com o Aderlan. O Aderlan vem de uma lesão séria no joelho, vem de um LCA, se não estiver enganado, ficou 9 meses fora. Voltou bem, é verdade, né? Mas não é um jogador que você pode colocar ele o tempo todo, né? Você precisa ter uma cautela com esse retorno. E acredito que hoje a entrada do Luizão como titular foi para ter essa cautela com o Aderlan. Na dupla de zaga nós tivemos Zé Ivaldo, e aí a segunda mudança, né? Nós tivemos a saída do Gil para a entrada do Luan Pérez, né? E aí depois, lateral esquerdo Escobar, a volância João Schmidt, saída do Pituca para a entrada do Rincon. Depois nós tivemos o Tassiano ali, de meia, o Roleiser na direita, o David Washington centralizado lá na esquerda. Nós tivemos o retorno dele, o retorno do homem, o retorno do Soteudinho. Fechou? Bom, vamos aqui para as anotações que eu faço todo jogo, né? De início, assim, é uma escalação que agrada no sentido 100% da palavra? Não é ainda o ideal, o prime daquilo que o Santos pode ter dentro das suas opções de elenco. Mas mudar quando as coisas estão indo mal é um passo para que talvez elas fiquem bem, né? Então foi uma tentativa do Kleber Xavier de tentar mudar esse time, mudar um pouco a postura, mudando ali algumas peças para que talvez o time melhorasse o seu desempenho. Tá? E eu já adianto aqui, melhorou um pouco. Se a gente for comparar esse time de hoje, o desempenho de hoje, com o desempenho de quinta-feira contra o CRB, é um time um pouco melhor, ligeiramente melhor, mas ainda é longe daquilo que a gente precisa para o resto da temporada, para pelo menos, amigo, beliscar ali um meio de tabela. Tô nem falando Sul-Americana, mas não. Tô falando ali uma 12ª, 13ª colocação, aquele limbo, aquele marasmo, onde você não vai para lugar nenhum, né? Mas você pelo menos não é rebaixado, né? Pra gente chegar nesse patamar, nessa posição, nessa região da tabela, tem que melhorar bastante. Bom, o árbitro escalado para o jogo de hoje foi o grandíssimo Bruno Arleu de Oliveira. Para você que não sabe, Bruno Arleu de Oliveira é o árbitro da polêmica do começo do campeonato, onde ele marcou um pênalti inexistente a favor do Palmeiras contra o Sport. Foi muito repercutido esse erro de arbitragem, ele inclusive foi afastado, né? Mas aparentemente o afastamento na CBF não dura muito tempo, né? Porque ele já tá de volta, foi o árbitro aí da partida de hoje. Teve grandes erros da arbitragem, Clay? Ele comprometeu? Comprometeu, mas pro lado do Grêmio, porque teve um pênalti que ele não deu, teve um cartão amarelo, um cartão vermelho, perdão, pro Luan Pérez, que eu não cravo que foi vermelho, tá? Eu acho que para que aquele lance fosse para vermelho, o pé do Luan Pérez teria que estar um pouquinho mais acima. Ele pega sim, verdade, o tornozelo do atacante do Grêmio, mas pega boa parte da chuteira também, então é um lance interpretativo. O VAR não chamou, o Bruno Arleu deu só o amarelo. E aí depois nós temos um lance dentro da área do Santos, onde o Luan Pérez novamente chega atrasado na disputa, e ali para mim foi pênalti, tá? Então eu sinto ali, eu acredito que o Grêmio foi prejudicado no primeiro tempo por esses errinhos aí de arbitragem, certo? Bom, com 9 minutos, é o que eu tô dizendo aqui, o Santos já tinha aí 2 zagueiros amarelados, que era o Luizão e o Luan Pérez, tá? Por quê? Porque os dois estavam saindo para dar muito combate na lateral, né? Naquela lateral direita, que foi o ponto forte do jogo do Grêmio a partida inteira, né? E eles estavam saindo muito para dar combate na lateral.
isso mostra uma falta de cobertura dos volantes, né? Os volantes, na hora de ajudar na marcação, não estavam cobrindo ali a lateral, fazendo com que os zagueiros saíssem muito e cometessem essas faltas. Bom, e aí, como eu comentei, tivemos aí um pênalti pro Grêmio não marcado e o lado direito do Santos, amigos, simplesmente inexistente, né? A defesa ia muito mal. Até os 20 minutos do primeiro tempo, o Grêmio não fez gol por incompetência, né? Que a gente sabe também que o time do Grêmio é um time que não vem passando por uma fase tão boa assim. Inclusive, estava na zona de rebaixamento junto com o Peixão até esse jogo. Mas aí, como o Santos adora ressuscitar time morto, ele, inclusive, sendo o time morto dessa vez, foi lá, deu os 3 pontos pro Grêmio. E aí, se eu não tiver enganado, foi falado na transmissão que o Grêmio subiu aí pra 12ª posição. Olha só, um salto, né? Salto que era para o Santos ter dado, mas enfim, não vamos ficar falando aqui de suposições. O Grêmio não fez gol no começo do primeiro tempo por incompetência, porque teve muitas chances claras, teve bola que, ó, passou na frente do gol, bola mal cortada, teve poderia ter tido muito mais volume de jogo lá pela lateral direita da defesa do Santos e forçado mais jogadas por ali, né? Mas não aconteceu. E aí, depois desse momento inicial do jogo, o Santos cresce na partida, o Santos começa a ter ali mais domínio da bola, o Santos começa a trocar mais passes, começa a chegar mais à frente, né? Muitas vezes, o que a gente via? A gente via o David Washington saindo para fazer o pivô, né? E o Tassiano subindo para a área, né? Como se ele fosse um falso 9. Então, o Tassiano que estava jogando ali pela meiuca, né? O David Washington saía e o Tassiano subia, né? Por quê? Porque se o David Washington sai para fazer o pivô, obviamente ele puxa com ele a marcação e ele abre espaço para que alguém ocupe a posição original dele. E esse alguém estava sendo aí o Tassiano. Bom, mas também nós tivemos muitos erros da zaga, tá? Muitos erros de passe, principalmente do senhor Zé Ivaldo, que ele tenta sempre, né, aquele passe quebrando linhas, aquele passe direto para o ataque, muitas vezes um passe rasteiro, mas hoje esse passe simplesmente não funcionou. Ele errou bastante passes assim. Bom, assim como contra o CRB, o jogo era toca no Rolaser e dane-se, né? No vídeo do CRB eu falei um palavrãozinho, em vez do dane-se eu falei a palavrinha com F, e aí eu acho que o YouTube deu uma cortada no alcance do meu vídeo por conta disso. Então vamos usar o dane-se aqui. Lá no jogo contra o CRB, a filosofia de jogo do Santos era toca no Rolaser e dane-se. Ele resolve, ele vai resolver. Nesse jogo, a filosofia era toca no Soteldo e dane-se. O jogo foi inteirinho concentrado no Soteldo. Tanto é que em muitos momentos o Rolaser fica apagado, porque o Rolaser estava jogando lá pela direita, né? E aí, como o jogo estava sendo muito mais concentrado aqui no Soteldo, a gente vê um Rolaser que muitas vezes não participava do jogo, mas não porque ele estava se escondendo, e sim porque as decisões ali do meio de campo era sempre distribuir a bola para a esquerda, que é a ponta ali que o Soteldo joga. Bom, e aí esse foi o primeiro tempo, assim, um primeiro tempo onde o Santos, na minha opinião, termina melhor, né? O Grêmio ainda dá uma assustadinha ou outra, mas o Santos, ele consegue se impor até, jogando fora de casa, consegue ali uma posse de bola interessantinha, mas não é aquela coisa que se diga, nossa senhora, que jogo, que partida do meu Peixão, né? Aquela coisa que brilha os olhos, isso não acontece. O que acontece é um domínio morno ali, mas que não se resulta de forma alguma em chances claras de gol. A única chance mais clara de gol, né, mas que aí realmente faltou a finalização, foi uma oportunidade que o David Washington teve tabelando com o Soteldo, e aí ele pega a bola de frente num buraco da defesa do Grêmio, só que ele demora muito para finalizar. Muito, muito. Eu fiquei com a impressão de que ele queria parar dentro do gol com a bola, tocando na bola, né? Ele demorou muito para finalizar até que ele foi desarmado, né? Então essa foi a chance mais clara que o Santos teve no primeiro tempo. Aí nós vamos para o segundo tempo, e como eu falei, o Zé Ivaldo errando muitos passes, teve inclusive um escanteio que ele cedeu para o Grêmio, porque ele simplesmente tocou a bola para a linha de fundo, né? Então a fase do Santos é tão ruim que até um jogador que, beleza, o Zé Ivaldo não é o prime dos zagueiros, tá? Não tô aqui dizendo isso, mas ele vinha sendo regular, ele vinha tendo aí boas atuações e tudo mais. Até esse cara tá, sendo contaminado pela ruindade do elenco, né? Pela má fase, pela zica que o elenco tá sofrendo aí. Bom,
tiveram alguns momentos do jogo onde o Roleiser se aproximou mais do Soteldo, né? E aí a gente viu algumas trocas de passe interessantes entre os dois, né? Uma movimentação interessante ali pela esquerda. Isso precisou acontecer porque, de novo, reitero que o jogo do Santos estava todo concentrado no Soteldo. O Roleiser tocava na bola de vez em quando, mas não foi um e não foram dois os lances que o Roleiser tentou fazer uma tabelinha rápida, tentou tocar, fazer uma jogada com alguém e ele simplesmente tocava a bola pro nada. Por quê? Porque o jogo inteiro do Santos estava concentrado na esquerda, o Roleiser não tinha nem com quem tocar a bola, isso quando a bola chegava nele, né? Bom, o Bom Tempo, ele entra no lugar do Roleiser. Não gostei, porque o Kleber Xavier, ele me coloca o Bom Tempo um pouco mais adiantado, né? Então ele mantém o João Schmidt, ele mantém o Rincon, e o Bom Tempo ele entra ali para fazer o meio campo, o Tassiano cai um pouco mais para a direita. Não gostei. Inclusive, eu preciso falar um pouco do Tassiano aqui. O Tassiano, ele me parece um jogador muito útil, ele corre bastante, ele é muito combatente, né? Ele ajuda bastante na marcação, mas eu não vejo o Tassiano produzir tanto ofensivamente. Eu não vejo ele ser um cara ofensivo. Então eu me questiono se realmente o posicionamento do Tassiano é jogar à frente, é jogar como meia, é jogar como ponta direito, né? Que ele e o Roleiser pareciam em alguns momentos do jogo revezarem. Se o posicionamento do Tassiano é realmente jogar ali como quase um falso 9, né? Jogando ali por trás do 9. Será que um posicionamento mais interessante para o Tassiano não seria talvez de segundo volante? Porque ele tem um bom passe, ele tem uma boa saída de bola, como eu comentei, ele é um cara combativo, né? Ele ajuda bastante na marcação, mas eu não vejo ele tendo esse volume no ataque que justifique ele brigar por uma posição ali na frente, né? Então fica aí esse asterisco no Tassiano. Gosto dele, acho ele útil, mas não sei se nas posições que ele anda jogando, mas foi um retorno importante, né? Porque melhor o Tassiano jogando na posição errada, mas pelo menos tentando ajudar com alguma coisa, do que o Veron simplesmente sendo inexistente em campo. Bom, então como eu disse, o Bom Tempo entrou aí no lugar do Roleiser, ele até tenta fazer alguma coisa, mas coitado, o Bom Tempo, uma andorinha só não faz verão, né? Então ele sozinho não conseguiu tirar aquela falta de criatividade que o Santos tinha. Porque sim, gente, eu vou repetir aqui novamente para quem não assistiu o jogo. Se você não assistiu o jogo, saiba que você não perdeu nada, porque a única jogada que o Santos tinha era tocar a bola no Soteldo. Era isso. E isso não é uma novidade no time do Santos. Toda vez que o Santos está passando por uma má fase, o que, convenhamos, não tem sido assim uma raridade, né? O Santos passa por muitas má fases do que por boas fases. A criatividade inteira do time joga no baixinho. Às vezes ele vai cortar, ele vai dar uma rabiscada, vai arrumar um cruzamento, vai que dá certo. E aí foi isso. Bom, depois nós tivemos a entrada do Kevson no lugar do Escobar. Aqui, eu dei uma chiada até ver o estado que o Escobar saiu de campo. O Escobar saiu exausto. E de novo, quando um jogador sai muito exausto de campo, alguma coisa tem de errada. Não é normal que um jogador... Ah, mas o Escobar é lateral de marcação. Tudo bem, só que o jogo do Grêmio estava todo sendo concentrado pela direita, pela lateral, ou que o Luizão, pela esquerda do Grêmio, direita da defesa do Santos, pela lateral que o Luizão estava cobrindo. Ou seja, se o Escobar, que joga na esquerda e que fez uma ótima partida, saiu tão esgotado assim, foi porque ele estava sobrecarregado. Me lembrou muito o Roleiser saindo do jogo do CRB como? Morto, pingando. Por quê? Porque naquele jogo o Roleiser também tinha sido sobrecarregado, tá? Então eu dei uma chiada, eu dei uma reclamada, falei, pô, mas pra que vai tirar o Escobar até ver o estado que ele saiu de campo? E aí a gente vai falar do gol do Grêmio, né? É uma jogada que nasce do lado esquerdo, né? O Kevson falha ali na marcação, o jogador passa, o jogador do Grêmio passa pelo Kevson. E aí nós temos uma linda, ó, dá pra tirar uma foto, tirar um print do momento e enquadrar. Uma linda furada do Luan Pérez, a bola passa, tem ali um bate-rebate na área e sobra aonde? Nas costas do lindo, do melhor lateral direito improvisado que nós temos no Brasil hoje, que é o Luizão, né? Sobra nas costas dele, é aquela mania que o jogador tem de ficar marcando a bola, olhando para a bola e esquecendo que existe um atacante nas costas dele, né? Esquecendo, simplesmente esquece. E aí
sobra para o jogador do Grêmio que estava nas costas do Luizão e ele finaliza muito bem sobre o Gabriel Brazão. E esse é o gol do Grêmio, acho que já estava ali na casa dos 30 minutos do segundo tempo. E aí depois disso, o Kleber Xavier, ele faz aquilo que ele deveria ter feito no intervalo, tá? Foi assim, eu tava assistindo o jogo e aí eu olhei assim, aqueles dois amarelos pro Luizão e pro Luan Pérez, eu olhei assim, eu falei, cara, eles tomaram um amarelo muito cedo. Se eles conseguirem chegar até o intervalo sem serem expulsos e o Santos sem tomar gol, eu tiraria os dois. Eu teria tirado os dois. Porque, na minha opinião, quando o jogador ele leva um cartão, quando o jogador, principalmente de marcação, leva um cartão precoce desse jeito, é muito arriscado você ficar os 90 minutos com ele em campo. Porque a chance dele ter embates e dele precisar fazer faltas é muito grande. Então é um risco que você assume quando você deixa dois jogadores de defesa amarelados praticamente os 90 minutos inteiros. Porque Luizão e Luan Pérez tomaram cartão ambos antes dos 10 minutos do primeiro tempo. Mas aí o Kleber Xavier aparentemente discorda da minha pessoa e ele deixou os dois jogadores o máximo que ele pôde. Né? E aí ele espera o Luizão falhar para ele colocar um lateral de origem que é o Sherman. Eu teria colocado o Sherman? Não, eu teria colocado o Aderlan. Ah, Clay, mas você falou no começo do vídeo que tem que ter cuidado com o Aderlan que tá voltando de LCA. Tem que ter cuidado, mas também não vai botar o cara numa caixinha de vidro. Né? Faltava ali 20 minutos pro jogo acabar, dava muito bem pro Aderlan ter entrado, inclusive antes, tá? Nessa alteração, em vez de Sherman, eu teria colocado Aderlan, mas eu, Cleice, teria colocado Aderlan no intervalo para jogar o segundo tempo inteiro, tá bom? Porque o Aderlan é o salvador da pátria? Não. Ele é o melhor lateral direito de todos os tempos? Não. Mas entre Aderlan, Léo Godoy e Sherman, você junta o Sherman e o Léo Godoy, e aí vai dar mais ou menos metade do que o Aderlan tem jogado, tá? E isso porque o cara vem de uma lesão de LCA. O Aderlan, ele voltou realmente bem. Ah, mas ele participa da falha do Gil, no primeiro gol lá que tomou do CRB. Tudo bem, participa. Mas no geral, o Aderlan tem muita moral, tá? Na minha opinião, e é o melhor lateral direito que nós temos aí no elenco. E pra mim é natural que conforme ele vá ganhando aí ritmo de jogo e ele vá ganhando casca mesmo, né? Porque ele tá voltando de uma lesão, então ele precisa ganhar uma canja ali para ele voltar a jogar todos os jogos. Ele vai ser aí o titular absoluto da lateral direita. E aí nós vemos também lá pela lateral esquerda que é de bom tom que o Souza volte logo, né? Principalmente visando aí o jogo de volta da Copa do Brasil, onde nós não teremos o Escobar, porque ele foi expulso ali na última jogada, praticamente, do jogo contra o CRB. Não gostei do Kevson ter entrado, eu não tenho boas memórias do Kevson, porque ele acabou jogando algumas partidas no ano do rebaixamento, antes de se lesionar, e eu não lembro de boas atuações dele, tá? É um menino da Vila, a gente tem que ter carinho com os jogadores que são revelados pelo Santos, mas eu não confio no Kevson, tá? Pra mim o Souza é muito mais jogador, e se eu não estiver enganada, tem o Vinícius Lira, se eu não estiver enganado o nome do menino é esse, Vinícius Lira, que ele chegou até a jogar algumas partidas recentemente. E pra mim, se você não tem Souza, o Vinícius Lira me parece mais confiável do que o Kevson, tá? Perdão aí pro Kevson, mas eu tô me baseando naquilo que a minha memória lembra, principalmente de 2023, que não foi um bom ano pro torcedor santista. E, cara, aí é meio isso. Pera aí só um minutinho que eu vou abrir a tabela aqui pra gente ver a situação do Santos nesse momento e quais serão os próximos jogos. Bom, gente, nesse momento o Santos ocupa a 19ª posição aí da tabela, tá? E não tem perspectiva nenhuma disso mudar com os jogos que ainda faltam, porque o Sport já jogou e o Vitória já jogou também, o Atlético ainda vai jogar, mas tá acima do Santos, né? Então o Santos fica ali na véspera da lanterna, né? Ele fica ali em 19º, na penúltima colocação do campeonato, com 4 pontos. E aí o negócio não tá muito interessante pro nosso lado, não. Por quê? Nós temos aqui na próxima rodada, o Santos só vai entrar em campo daqui a 8 dias agora, tá? Que é contra o Ceará. E aí o Santos vai jogar na segunda, dia 12/5, às 8 horas da noite,
Aqui tá marcando Vila Belmiro, mas eu ouvi na transmissão e eu já tinha escutado alguma coisa ao longo da semana de que esse jogo eles querem levar para o Pacaembu. Ainda não há essa confirmação, mas muito provavelmente esse jogo não vai ser na Vila, né? O Ceará, ó, o Ceará ele tá em sexto. Então o Ceará ele tem 3 vitórias, tem 2 empates e 2 derrotas, beleza, mas aparentemente é um time melhor preparado do que o time do Santos. Depois do Ceará nós vamos ter o Corinthians lá em Itaquera, jogo chato, é sempre chato enfrentar o Corinthians, principalmente nesse ano que a gente foi eliminado para eles na semi e que perdeu o jogo de fase de grupos lá para eles também. Depois do Corinthians nós vamos ter o Vitória lá no Barradão, fora de casa também. E aí depois o Santos só volta a Vila Belmiro no dia 1º de junho para pegar o Botafogo. Sequência duríssima, duríssima, duríssima. Tenho falado aqui em outros vídeos do canal. Não tem besta no Campeonato Brasileiro, não tem time bobinho, aquele time que os 3 pontos são garantidos. Não existe isso, tá? Não existe isso. Embora nós temos aí alguns times que historicamente, né, são times que acabam subindo e descendo sempre, que é o Vitória, o Sport tem um pouco disso também. Deixa eu ver aqui. O Mirassol é a primeira Série A dele, né, mas o Mirassol ele só tem uma derrota, ele tem bastante empate, mas só tem uma derrota. Depois nós temos aqui também o Juventude, mas enfim, o Juventude não vem tão mal assim. São times que, se a gente pega o histórico, eles acabam subindo e descendo, né, bastante de divisão, mas não dá para contar com pontos contra esses caras, porque é jogo. Todo mundo quer ganhar, todo mundo quer ficar na Série A e a cada jogo que passa a gente percebe que a briga do Santos é para permanecer na Série A, não é briga por título, por Libertadores, por pré-Libertadores, por Sul-Americana, não. A briga, meus amigos, é pelos 45 pontos, né? São 15 vitórias que o Santos precisa e o Santos só ganhou uma. E já foram 7 rodadas. Ah, mas o Campeonato Brasileiro é longo. É, mas o Campeonato Brasileiro é longo, mas ele tá passando. E ele tá passando e o Santos está desperdiçando pontos. E a gente não vê uma melhora significativa o suficiente para se encher de esperança e confiar de que esse time não vai cair de novo, né? Bom, eu acho que eu falei aquilo que eu queria sobre o jogo. Qualquer coisa ao longo da semana eu posso gravar outro vídeo falando sobre o Santos, já que o próximo jogo é só na segunda que vem, daqui a 8 dias. Enquanto isso, eu vou digerir essa derrota e esperar que ao longo dessa semana livre de treinamento o Kleber Xavier consiga melhorar de alguma forma esse time. Espero também que o Barreal volte. Eu acho que um pouco dessa melhora, que beleza, como eu disse, ainda não é o suficiente, mas é inegável que já houve uma melhora do jogo do CRB para esse. Ela passa muito pelos reforços, passa muito pela volta do Soteldo, passa pela volta do Tassiano, passa por algumas modificações pontuais que o Kleber fez ali no meio, principalmente. Então eu só fico com a esperança de que ao longo dessa semana ele consiga treinar esse time para melhorar e que o Barreal volte, por exemplo. O Barreal fez alguns jogos interessantes, chegou até a marcar alguns golzinhos. E cara, não vou falar de Neymar aqui porque é chover no molhado, é óbvio que todo mundo tá esperando que ele volte, até porque o contrato dele acaba em julho e a previsão de volta dele é só no comecinho de junho, né? Então eu espero sim que ele volte dentro do previsto e com os cuidados necessários para que ele não se lesione de novo, para que voltando bem ele consiga aí renovar o contrato e ajudar o Santos, porque tá foda, não posso falar palavrão, porque tá difícil e o que talvez me dê um pouco de esperança é que a gente vai ter aí a data FIFA no meio do ano, que pode ajudar o Kleber Xavier a treinar esse time, a tentar dar um pouco mais da cara dele pro time, para que no segundo semestre o Santos volte melhor, porque o negócio tá feio, amigo, o negócio tá tenebroso. Fechou? Muito obrigado por ter assistido o vídeo, deixa aí o seu comentário, o seu like, espero que você tenha se inscrito e eu te vejo no próximo vídeo. Beijo!